Pergunte ao irmão Eli Soriano. A Bíblia responderá. Se eu ainda não sou batizada na Igreja de Deus, mas mesmo sendo uma pecadora, eu faço o possível para seguir tudo que Deus, Jesus Cristo, quer da gente aqui na Terra, as minhas orações, os meus pedidos de proteção às pessoas que eu amo, os meus pedidos de perdão, de pedir a cada dia para ser uma pessoa melhor, se Ele me escuta, se Ele protege os meus familiares e se Ele me ouve plenamente, entendendo que eu pretendo ser uma pessoa melhor a cada dia. Amém. Ela tem preocupação porque ela não é membro da igreja. Deus pode ouvir as minhas orações para a família de você. Irmã, tem um homem piedoso orando, mas ainda não é membro da igreja. Mas Deus ouviu a oração dele. Vamos ler em Atos, capítulo 10, versículo 1. Um homem em Cesareia, por nome Cornélio, centurião da coorte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Cerca da hora 9 do dia, viu claramente em visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e lhe dizia: Cornélio. Este, fitando nele os olhos e, atemorizado, perguntou: Que é, Senhor? O anjo respondeu-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Não é membro da igreja, né? Mas um homem piedoso, né? Orando, dando esmola, etc. O anjo disse a ele: Cornélio, as tuas orações, as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. O que a Bíblia ensina sobre isso? Vamos continuar a história. Se nós vamos parar, nós não vamos entender a plenitude da verdade. Vamos continuar em versículo 5. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Porque Deus ouviu as orações do Cornélio, Deus enviou um anjo para falar com Cornélio. Uma das coisas que o anjo instruiu Cornélio, ele diz: envia homens a Jope, manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Porque Cornélio precisa de chamar Pedro. Vamos ler, capítulo 11. E ele nos contou como virá em pé em sua casa o anjo, que lhe dizera: envia a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras pelas quais serás salvo tu e toda a tua família. Porque é necessário para Cornélio de chamar Simão Pedro, um dos apóstolos. Porque, de acordo com o anjo, o Pedro, Simão Pedro, o qual te dirá palavras pelas quais serás salvo. A salvação dele, ele precisa Pedro. Pedro é apóstolo da igreja que está na Bíblia. Por isso, quando Pedro encontrou Cornélio, que ainda não é membro da igreja, Pedro anunciou a Cornélio as palavras de Deus. Um deles é: ele deve ser membro da igreja que o apóstolo Pedro ensina. Lembre, Pedro ensina a verdadeira igreja. 16, 18 de Mateus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedro sabe que Deus edificou a igreja? Sabe? Porque Deus diz a ele mesmo. Quando Cornélio chamou Pedro e Pedro encontrou Cornélio,
Você pode pensar que Pedro esqueceu de ensinar Cornélio sobre a igreja que nos... não. Ele ensinou Cornélio as palavras que ele precisa para ser salvo. Um deles é ser membro da igreja verdadeira. Efésios 3:6, vamos ler. A saber, que os gentios são co-herdeiros. Gentios. Cornélio é gentil, né? Por quê? Ele é romano, não é israelita. Todas as nações fora da Israel é chamado gentios. Por isso, Cornélio, um dos exércitos da Itália, é gentio. De acordo com o apóstolo Paulo, os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo. Qual é o corpo? 1:18, Colossenses. Também ele é a cabeça do corpo da igreja. A igreja é o corpo. O corpo é a igreja. Os gentios, como Cornélio, para ser herdeiro, deve ser membro do mesmo corpo. Co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Por isso, irmão, eu posso dizer a você que Deus pode ouvir as suas orações, mesmo que você não é membro da igreja, mas precisa de ser membro da igreja. Quando Deus divulgou a você os ensinamentos da Bíblia, porque a igreja não pode ser negado. Tem igreja na Bíblia, tem igreja verdadeira, a igreja de Deus. Vamos ler Atos 20:28. Cuidai, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele adquiriu com seu próprio sangue. A igreja ensinada por a Bíblia é a igreja de Deus. Por isso, apóstolo Paulo, quando pregando, em qualquer lugar que ele vai para pregar, ele ensina a igreja de Deus. 1:1 de 2 Coríntios. Vamos ler. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto. É a igreja de Deus que está em Corinto. Tem igreja de Deus em Tessalonicenses. Tem igreja de Deus em 7 igrejas da Ásia. A igreja de Deus é a igreja que os apóstolos pregou. Você quer ser membro da igreja? Eu não sei. Mas é o mesmo que eu estou pregando aqui, né? A igreja verdadeira na Bíblia. Por isso, irmão, minha resposta para a irmã Adriana tem 100% possibilidade que Deus está ouvindo as suas orações. Por quê? Você está aqui agora. Irmã, tem homem lá no Belo Horizonte, né? Me aproximou. Ele diz, pode abraçar irmão? Ele diz, sim. Ele abraçou muito forte. Depois chorou. O que eu estava esperando por 47 anos, está aqui agora, ele diz. Chorando. Porque por os passados 47 anos, ele diz, eu não tenho mais coragem de comparecer em nenhuma igreja aqui, porque todos eles estão, como que está acontecendo na pergunta do irmão, né? Segunda, tem tópico. O mesmo, cada segunda. Né? Terça, quarta, quinta, né? Todos os dias da semana. E tem coleta. 16:1 de 1 Coríntios. Vamos ler.
Ora, quanto a coleta para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. Tem ordenação implementado às igrejas de Galácia. O mesmo é implementado para os coríntios. Significa, para todos os cristãos, isso aplica. Quanto a coleta para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia de semana, cada um de vós ponha de parte o que puder, conforme tiver prosperado, guardando-o, para que se não façam coletas. Quando é a coleta? Primeiro dia da semana. Deus não diz, cada dia de semana fazer coleta. Você é muito guloso. Por quê? 56:11 de Isaías. Vamos ler. E esses cães são gulosos, nunca se podem fartar. E eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para seu caminho, cada um para a sua ganância. É muito claro, né? Muito claro. Igrejas de ganâncias. Os pastores deles não podem fartar. São gulosos. E isso infelizmente, é a verdade que nós podemos encontrar em nosso tempo. Desde o tempo dos apóstolos, os apóstolos encontraram pessoas que, ao mesmo modo, prega Cristo. 2 Coríntios 2:17. Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes em Cristo falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. A igreja aqui, muitas vezes, talvez todas as vezes, é para lucrar. Por quê? Cada vez mais, cada tem reunião, o bolso está circulando, o alforje. Alforje, em algumas igrejas chamado de salva. Não colocar em mão de ninguém. Ele não tem confiança. Vamos. Isso não é fofoca, né? Isso é verdade. Vamos para alforje. Quando eu estou falando, eu quero falar todas as palavras que eu vou falar. Eu quero provar com evidência. Vamos. Hoje eu pergunto, quem trouxe a sua ajuda, sua oferta para a obra? Levanta a mão. Quem trouxe? Quem trouxe o dízimo da obra? O dízimo. O dízimo da obra. Apresenta agora o dízimo dobrado. Quem trouxe a oferta no envelope? A sua oferta, seu voto. Os obreiros, pastores vão passar aí com um alforje. Não é para entregar na mão de ninguém, é para colocar dentro do alforje. Coloca no alforje agora o seu... Ele não tem confiança a outros, né? Não passar de mão de ninguém. Porque isso é muito importante para eles, né? Mas não é certo de cada vez que nós estamos reunidos, deve passar o alforje. Na verdade, né, biblicamente falando, não deve ter alforje que anda. Não. Vamos ler em Marcos 12. Irmãos, I hope you are not offended, né? Espero que vocês não se ofendam com o que eu estou dizendo, irmão. Vamos ler em Marcos 12:41. E sentando-se Jesus defronte do cofre das ofertas, observava como a multidão lançava dinheiro no cofre e muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, lançou 2 leptos que valiam 1 quadrante. A maneira do nosso Senhor Jesus Cristo não tem alforje que anda. Tem cofre para fazer
contribuições voluntárias, o que vai contribuir deve ir cofre. Não o cofre está andando. Porque se você não tem dinheiro, quando ele não está lançando dinheiro, ele vai demorar. Por isso, para não é vergonhoso, mesmo que o único dinheiro no bolso, você vai caminhando para casa. Os pastores aqui estão fazendo isso aos membros dele. Imagine, uma igreja no São Paulo diz, para a obra, se você vai receber prosperidade, agora mesmo, deixar os seus carros e andar para casa. Vamos ler. Imagine, tem tempo que todas as joias, vamos contribuir à obra. Mas não é contente as joias, dinheiros. Agora o mesmo carro. Vamos. Bispo, esse carro é meu. Tá pago. Essa moto é minha, tá paga. Pega esse carro, pega essa moto, esse caminhão. Pega isso aí, além do salário, da renda, além do que Deus já te pediu, a propriedade. Pega esse carro, coloca no altar, tá? Sacrifica. Que em breve você vai ter dinheiro para comprar um Lamborghini. Se você não quiser a Lamborghini, você vai ter dinheiro para comprar o que você quiser. Deus vai trazer a existência que não existe. É Deus que chama você para um desafio, porque Ele quer te dar. Bispo, eu tenho aqui esse carro, mas está novinho, acabei de comprar. É isso aí mesmo que Deus quer. Ah, mas foi Deus que me deu. Ele está te pedindo. Ele deu um filho para Abraão, ele pediu. Ele queria saber se ele ainda era o primeiro na vida de Abraão. Acabei de comprar, tá? Mas dá confiando, dá crendo, dá porque eu estou falando, não dá porque você crê. Dá porque Deus está te chamando. Salomão, no bosque, ele tinha 300 escudos de ouro. Vamos ler isso, irmão Rodel. Pede uma doação inusitada. Ele pede veículos, carro, moto ou caminhão, como prova de fé. Ele encoraja ainda a doação de veículos 0 quilômetro. Imagine, 0 quilômetros significa novo. Ele quer novo, né? Depois. Por fim, o religioso ensina como serão os trâmites das doações e sugere que os fiéis que doarem que voltem para a casa a pé, de táxi ou de ônibus. É muito cruel. Isso é tipo de religião que vai trazer você nos céus? Vem levar você nos céus? Essa religião, esses tipos de pastores que sempre quer lucro? Pensar, irmãos brasileiros, pensar. Eu não quero difamar ninguém, mas deve pensar. Isso é verdade. Está na notícia, está no jornal. Não somente na internet, porque na internet não todas as coisas na internet é verdade.